Então, o tempo de intervalo é uma variável muito importante no treinamento de força. A gente pode pensar, por exemplo, em prescrever tempos de intervalo menores, como exemplo 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos, ou tempos de intervalos mais longos, como por exemplo 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. É importante a gente entender que o tempo de intervalo ele pode mudar completamente a característica de uma sessão de treinamento e também influenciar em outras variáveis, como por exemplo, o tempo de intervalo curto pode gerar uma queda no número de repetições realizadas no exercício, pode gerar uma queda da intensidade do exercício, pode modificar, por exemplo, a técnica do exercício e também modificar a resposta metabólica tanto do exercício em questão quanto a resposta metabólica do programa, da sessão. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, que seria um gráfico. Então, vamos supor que na primeira série você realizou 10 repetições máximas. E você chegou na sua falha concêntrica e você ofereceu somente 30 segundos de descanso para a próxima série em questão. Então, na primeira você fez 10, ofereceu 30 segundos de descanso e foi realizar mais uma vez outra série, tentando chegar em 10 repetições máximas. Mas a tendência é que ocorra uma queda ou um declínio no número de repetições se o tempo de intervalo for muito curto e principalmente nas últimas séries, porque existe a fadiga residual. Então, nesse exemplo, você começou com 10 repetições máximas, tentou realizar 10 e caiu para 8, tentou depois realizar 10 e caiu para 6, e na última série você caiu para 5 repetições. Tá? Porque é um tempo de intervalo que é incompleto e você não consegue restaurar completamente as reservas. Então, nesse exemplo, você teria perdido, por exemplo, 50% ali das suas repetições. Você iniciou com 10 repetições e caiu para 5 repetições na última, ou seja, teve um declínio ali de 50% do número de repetições. Entender isso é importante porque esse foi o exemplo só de um exercício, por exemplo, composto por 4 séries. Só que se você for perdendo séries ao longo dos exercícios, pode ser que o volume total da sessão fique prejudicado. E a gente viu em outra aula que o volume é importante para a hipertrofia muscular. Ou seja, se o volume começa a declinar muito, a hipertrofia muscular ela pode ficar prejudicada. E nesse exemplo aqui, a gente poderia pensar em duas mudanças. Por exemplo, se eu quisesse manter em todas as séries 10 repetições, eu teria que lançar a mão de duas variáveis. Ou eu, por exemplo, aumento o tempo de intervalo entre as séries. Então, ao invés de oferecer, por exemplo, 30 segundos, eu vou oferecer, por exemplo, 120 segundos, 2 minutos, por exemplo, entre cada série, para tentar minimizar essa perda de volume. Ou eu posso abrir mão da carga. Então, por exemplo, se eu fiz 10 repetições com 100 quilos, por exemplo, eu posso reduzir em torno ali de 15% dessa carga. Então, na próxima série, eu vou realizar 85 quilos. Só que ao longo das séries, provavelmente você vai ter que ter uma queda dessa intensidade. Então, eu posso ou abrir mão dessa quilagem, reduzir a intensidade do exercício, ou eu posso aumentar o tempo de intervalo para minimizar essa queda de repetições. Tá? E outro fator importante é que quando você utiliza tempo de intervalo curto, por exemplo, essa resposta metabólica ela é mais acentuada ou pronunciada. Então você vai ter uma maior secreção, por exemplo, de lactato, pode ter uma maior concentração de H+ livre, né, que é o que gera a ardência no exercício, por exemplo, e pode também ter outros metabólicos ali presentes, decorrente desse maior estresse metabólico, entre aspas. E outro ponto importante seria a técnica do exercício. Então, quando você começa a entrar em fadiga, você pode ter, por exemplo, um prejuízo em relação à técnica. Então, pode, às vezes, começar a executar o exercício de forma errada, porque está num estado de fadiga. Tá? Então, quando a gente utiliza o tempo de intervalo muito curto, geralmente vai acontecer isso. Tá? Você vai ter queda no número de repetições, queda da intensidade do exercício, a técnica pode ficar prejudicada e você pode ter uma resposta metabólica acentuada. E agora o que você deve pensar é se essa é a proposta do seu programa de treinamento. Então, se você precisa realizar o volume grande, é importante que você prescreva um tempo de intervalo maior
para que você consiga manter o volume ali o mais alto possível, tá? Mesmo tendo uma queda, tentando minimizar essa queda. Você vai conseguir isso através do aumento do tempo de intervalo, ou seja, oferecer tempo de intervalos maiores entre cada série, ou reduzindo a intensidade. Como eu disse, você pode reduzir a quilagem nas próximas séries para tentar manter o volume ali de repetições mais alto, tá? E o tempo de intervalo também mais alto, ele vai ter uma resposta metabólica menos pronunciada, ou seja, toda aquela ardência que se sente, né, por exemplo, em relação à queimação, né, o tempo de intervalo maior, geralmente essa ardência ela é menor. Tá? Diferente de um tempo de intervalo mais curto, você vai ter ali, entre aspas, um pump maior, né, e além disso você vai ter essa sensação de queimação muito mais pronunciada do que um tempo de intervalo mais longo. Tá? Então, coloquei aqui nesse slide um exemplo de queda de repetições. É importante a gente pensar não somente no exercício, mas em todo o programa, né? Porque se a gente for perdendo repetições ao longo dos exercícios, das séries, a gente vai ter queda total do volume. Tá? E foi basicamente o que esse estudo ele observou. Né? Ele observou, por exemplo, a carga total levantada em uma sessão de treinamento. Tá? Então, o que eles observaram é que tempos de intervalo menores, por exemplo, a carga total levantada é menor. E a partir do momento que você começa a aumentar o tempo de recuperação entre séries, por exemplo, o volume, né, essa carga total levantada, ela se torna maior. Então, foi basicamente o que a gente conversou no outro slide, né? Se a gente oferece um tempo de intervalo muito curto, a tendência é que a carga, né, total levantada ela diminua. E a partir do momento que você ofereça, né, que você oferece um tempo de intervalo maior, essa carga total levantada ela vai ser maior, porque influencia diretamente no volume de repetições e também na intensidade. Tá? Então, se você precisa manter esse volume mais alto, é importante que você utilize tempo de intervalos maiores. Tá? Então, só para a gente resumir, sempre que você utilizar, né, um tempo de intervalo muito curto, você vai ter uma resposta metabólica mais acentuada, secreção hormonal, como testosterona, GH, IGF-1, vai ter maior secreção de lactato, vai ter prótons de H+, liberados, né, com maior quantidade, por exemplo, vai ter maior pump, uma maior sensação de ardência, por exemplo, e você pode ter acompanhado isso, queda de repetições e queda de intensidade. Tá? A partir do momento que você oferece um tempo de intervalo mais longo, geralmente você vai ter uma menor queda desse volume de repetições e todas essas respostas metabólicas elas são um pouco menos pronunciadas, ou seja, uma menor resposta, menor estresse metabólico comparado com o tempo de intervalo mais curto.